Queridos, graça e paz. Louvo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos neste dia para adorarmos, cultuarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Nesse momento de pandemia, utilizando assim das ferramentas que nós temos em mãos e para a glória de Deus tem sido bênção. Estamos fazendo delas bênção, instrumentos para a glória do Senhor e temos que fazer isso sempre. A palavra de Deus, em Filipenses, no capítulo 2, uma carta de Paulo, uma carta que Paulo escreveu na prisão, quando estava preso, provavelmente a prisão em Roma, a prisão domiciliar. Ele estava em casa preso e a prisão não parou ele. E ele escreve 4 cartas quando estava preso. Carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses e carta a Filemon. Carta que era o instrumento que ele tinha naquela época. Aquilo que ele tinha em mãos para continuar a fazer a obra do Senhor. A prisão não parou Paulo. A prisão não parou Paulo. E o que ele tinha em mãos a fazer, e aquilo que ele tinha nas condições dele, ele fez. E era carta. E no capítulo 2 aqui, a partir do versículo 12, cujo título é o desenvolvimento da salvação, Paulo escreve: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo não mais estava perto deles. O pastor não mais está perto de nós. Os presbíteros também não estão mais perto de nós. A nossa liderança, os nossos líderes também não estão perto de nós. E Paulo manda eles aqui desenvolver a salvação. Salvação que nós já recebemos e temos por Cristo Jesus. Só que ela precisa ser desenvolvida, trabalhada. As obras que temos que fazer, que são frutos da nossa salvação. Aquilo que temos que fazer que nos faz nos aproximar cada vez mais de Deus, chamado o processo da santificação. E esse momento é para isso, que temos que trabalhar, desenvolver a nossa salvação. E ele continua: Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, sabendo que não é eu que tenho o poder, que detenho toda a sabedoria, e sim que tudo depende do nosso Deus. E Ele está no controle de todas as coisas. E precisamos nos aproximar dEle para saber o que Ele quer de nós, das nossas vidas, aquilo que Ele quer que a gente faça. E Ele quer que a gente faça alguma coisa. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Sem murmurações e nem contendas. Queridos, precisamos nos confortar um pouco nessa situação. Não nos conformarmos, mas às vezes nos confortarmos. Por exemplo, nós temos uma cadeira, estou sentado numa cadeira que às vezes essa cadeira não me dá ou não me traz um conforto. Mas eu aproveito, pego uma almofada e coloco na cadeira que faz com que eu me conforte um pouco. Mas mesmo assim a situação não é boa. Mas a situação veio até nós. E essa situação não foi dada pelo diabo. Essa situação foi dada por Deus. E nós às vezes passamos a vida toda falamos que precisamos sair das 4 paredes. E Deus nos tirou das 4 paredes. Deus nos tirou lá da igreja, dos templos. Mas Deus nos colocou dentro da nossa casa. Deus colocou próximo de pessoas. Deus colocou a gente mais próximo da nossa família. E às vezes como nós estamos lidando com isso? Expressão popular, né, que fala que às vezes a gente fica tão perdido em certas situações, como um cego no meio de um tiroteio, cachorro quando cai de um caminhão de mudança, e quando a gente espera alguma coisa e quando acontece a gente não sabe o que fazer.
ou não procura querer saber o que fazer. E nós saímos, Deus nos tirou, irmãos, das 4 paredes e nos colocou aqui para a gente desenvolver a nossa salvação. E como nós estamos fazendo isso? Murmurando, não aceitando, não nos confortando com isso. Precisamos entender que o momento é esse. E ponto. O momento é esse e ponto. E temos que saber que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Ele continua, versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Queridos, torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, preservando a palavra da vida, para que no dia do Senhor eu me glorie de que não corri em vão, resplandecendo como luzeiros no mundo. Nós temos que ser essa luz, nós temos que fazer essa diferença, nós temos que aproveitar todas as oportunidades e situações que temos e saber de que Deus está no controle de todas as coisas. Devemos entender qual é a vontade de Deus, queridos. Devemos ser luz nesse momento. Devemos entender que o momento é esse. O momento é esse. E temos que usar de todas as ferramentas que Deus tem nos dado. Paulo usou carta. As cartas chegaram às pessoas que ele queria que chegasse. Nós temos todas as ferramentas e temos que fazer chegar a palavra de Deus a essas pessoas. Vamos usar dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa criatividade, da nossa vontade, da presença e do poder do Espírito Santo que existe em nós, para que sejamos luz neste mundo onde as pessoas estão se perdendo. Que possamos ser bênção para aquelas pessoas que estão próximas a nós, que estão passando por momentos difíceis, emocionais. Que o Senhor possa estar nos usando e que a gente queira ser usado pelo nosso Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos use. Que o Senhor venha a falar através das nossas vidas e que nós venhamos a ser bênçãos, fazendo diferença neste momento, sabendo que o momento é esse. E para a glória do Senhor vai passar. E não é a máscara que vai nos calar. A palavra de Deus tem que ser pregada e somos nós que vamos pregar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use, que Deus esteja conosco, que Deus permaneça conosco. Desenvolvamos assim a salvação que recebemos por Cristo Jesus. Amém?